analisar o resultado das eleições, a gente conversa agora com o cientista político Rudá Hit. Boa noite, Rudá. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui. Prazer. Rudá, então, a gente teve aqui, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, muitos prefeitos reeleitos, mas ao mesmo tempo a gente teve muita renovação nas câmaras municipais, né, das cidades, novas caras de vereadores. Como que fica com essa situação? Pode ser que os prefeitos tenham que fazer novas costuras políticas, apesar de estarem aí numa continuidade? O que é que isso indica? Olha, todos os prefeitos daqui por diante vão ter muita dificuldade para governar. Por quê? E a composição das câmaras vem revelando isso que eu vou falar. É porque a sociedade se fragmentou demais em coletivos, em grupos pequenos de interesses, às vezes de bairro, às vezes temáticos específicos, né, de luta da sua existência, mulheres, LGBT, negros e assim por diante, né? Então, o parlamento, ele fica mais colorido, ele fica mais diverso. E o governante tem uma dificuldade imensa para poder falar de uma sociedade tão fragmentada. Se não tivesse o parlamento tão dividido, já seria uma dificuldade. Nós estamos vendo, eu estou chamando isso de política de ciclo curto. Nós estamos vendo governantes do mundo inteiro não aguentar 2 anos com o mesmo nível de popularidade que ele tinha no início, né? E não é que cai um pouco, ele despenca, né? Você está vendo aqui na América Latina essa situação na Bolívia, agora no Peru, né? A mudança no Chile, nos Estados Unidos mesmo, né? Então não é uma questão de esquerda ou direita, é uma sociedade muito fragmentada que dificulta o prefeito, no caso, a gerir os interesses gerais. Ele tem que falar para os vários e múltiplos grupos, né? E a Câmara, ela, hoje no Brasil inteiro, principalmente nas grandes cidades, ela tem esse desenho da fragmentação dos coletivos, das comunidades mais pequenas, né? Mais fechadas, né? É isso. Certo, é um fenômeno novo aí, mundial também, muitas vezes, né? Rudá, a gente teve também muita abstenção, muita gente não compareceu, não foi votar, muita gente votou em branco e nulos, foi o recorde, né? O TSE falou em 30,6% do eleitorado não escolheu nenhum prefeito, não votou em nenhum vereador. É claro que tem a pandemia, mas também tem a ver com o desânimo, a população está desacreditada? Tem a ver com uma crise, tem um pouco a ver com a resposta que eu dei agora há pouco. Tem a ver com a crise do sistema de representação política formal do mundo, né? Ele já estava em crise no final do século passado, no século XX, mas ele vem se acelerando. Você vê as mobilizações sociais muito grandes e muito rápidas também, né? Tem autores que chamam essas mobilizações de rua, que a gente vê o tempo inteiro agora no mundo, seja na França, seja em Singapura, seja aqui, seja onde for, no Chile, né? Eles chamam de enxameamento, né? Como um enxame de abelha que vem, ninguém sabe de onde, e vai embora. Ele não deixa uma marca muito clara na política, né? Então, nós estamos vendo uma situação realmente de uma certa crise de representação política, e as pessoas estão cada vez confiando menos na autoridade pública e no próprio espaço público, e se fecha mais na sua família, no seu grupo, aquilo que eu estava falando de movimentos de coletivos pequenos, de comunidades menores, né? Então é isso que nós estamos vendo. A abstenção tem a ver sim com a pandemia, mas é muito inferior aqui no Brasil, foi muito inferior ao que ocorreu, por exemplo, na França. Na França, que nós tivemos eleição municipal esse ano, agora há pouco, né? Nós tivemos 70% de abstenção, né? E aqui no Brasil já se esperava esse índice entre 25% e 30%, não é nenhuma novidade para quem vinha projetando a situação nas eleições municipais, mas ela vem aumentando de eleição para eleição, né? Saindo de 17%, passando por 20%, 20 e pouco, e agora nós chegamos aos 30%, né? Há um desânimo do eleitor em relação ao que ele espera e o que efetivamente acontece depois que ele elege um governante, né? Certo, Rudá, tem uma outra situação, inclusive, que aconteceu aqui no Brasil, mas a gente vê também no mundo inteiro, que é a polarização, né? Em 2018 ela foi muito forte, nas eleições desse ano pareceu que não foi tão forte, mas qual que é a sua análise? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente teve a candidata vereadora mais votada, de esquerda, com pautas aí bem progressistas, e o segundo mais votado, de direita, com pautas muito conservadoras, né? Então, um com um discurso muito contraditório do outro. É uma tendência a gente continuar polarizado? A sociedade brasileira é polarizada, né? Então não tem... Só se a democracia no Brasil não funcionasse de jeito nenhum,
é que a gente não teria polarização. Por quê? Porque nós somos a oitava, agora está se dizendo que no final do ano nós devemos cair para a 12ª, mas continuamos muito à frente da maioria dos países do mundo. Nós somos a oitava ou nona economia mundial, nós somos um país muito rico. Mas, segundo a ONU, nós somos o 7º país em desigualdade social do mundo. Então, nós somos ricos e muito desiguais. Você queria que a sociedade fosse muito unificada? Que a gente vivesse muito em paz? Não tinha como. Então, é óbvio que o eleitor para prefeito esse ano, ele foi mais moderado, ele não exagerou, não votou em radicais de extrema-direita, não votou nos bolsonaristas, ele não votou em qualquer projeto político assim, mais exagerado, tal, mas ele votou mais ao centro, ele votou mais no tradicional. Em Belo Horizonte foi assim, como estão vendo, votaram muito, quando é novo, na verdade é um ex-prefeito, né? Foi isso com muita clareza. Mas nas câmaras nós estamos vendo que a polarização, como você mostrou aqui em Belo Horizonte, ela continua e não é só em Belo Horizonte, é em São Paulo, no Rio, no país inteiro, né? É um país polarizado. Enquanto a gente não superar a desigualdade, vai ser assim. Tá certo, Rudá, vamos acompanhar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.